Graças a Deus, que bênção estar com vocês mais uma vez, reunido como igreja. Aliás, é sobre igreja que eu desejo falar hoje. Eu desejo falar sobre igreja. E antes que alguém me pergunte, eu já respondo uma pergunta que nem foi feita. Quando eu falei para o Batata sobre o meu sentimento, sobre essa mensagem que eu tenho para transmitir para você, e ele faz as artes, né? Graças a Deus pela vida do Batata. Já faz sei lá eu quanto tempo, né, Batata? 7 anos que você faz arte, 8. Já está quase jubilando na fazeção de arte. E eu falei para ele, Batata, sabe o que eu queria? Que você achasse uma foto aí de Jesus. Não tem foto de Jesus, né? Mas hoje todo mundo vê Jesus do The Chosen e já liga, aquele cara é Jesus, né? E eu falei para ele, Batata, eu queria que você achasse uma foto, de repente, que o cara tivesse com a mão no ombro do outro, assim, dizendo assim, Jesus, sim, irmão, você precisa da igreja. E eu queria dizer para você hoje, a palavra que eu tenho certeza que Jesus diria para cada um de nós, irmão, meu irmão querido, amado do meu coração, sim, irmão, você precisa da igreja. E a minha busca aqui vai ser convencer você do porquê que você precisa da igreja. Aliás, tem 20 anos que a minha vida é na igreja. Eu não lembro muito dos meus domingos sem igreja. Não lembro. Já fazem 20 anos que a minha vida é na igreja. E tem um texto na palavra de Deus que fala da importância da igreja para nós. E eu queria convidar você a ler alguns versículos comigo. E de antemão eu já digo que isso aqui, tudo que eu tenho para falar, deve ser regado com amor. Os teus ouvidos, ao ouvirem isso, devem estar pensando assim. Pense assim, essa pessoa ama a minha vida. Essa igreja ama a minha vida. Os pastores dessa igreja amam a minha vida, por isso que está sendo dito isso. Não pense em tom de julgamento, acusação, e nem pense assim, o irmão está mandando indireta para mim, viu, irmão? Não. O que tudo tenho para dizer para vocês é fruto do amor que eu sinto pela vida de cada um de vocês. E eu tenho certeza, estou falando aqui por mim, mas depois os irmãos aqui, os outros pastores, também podem referendar ou dizer, não é bem assim, pode, porque a vida da igreja é assim. A vida da igreja é onde a gente se exorta mutuamente. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 23 e 25 primeiro. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte para mim e para você. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois o que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Consideremo-nos uns aos outros. Não deixem de se reunir, ainda mais agora que vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus, se você virar aí algumas páginas, umas 2, ou clicar na setinha do lado 2 vezes, você vai chegar em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7 diz assim, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Imitem a sua fé. Observem os líderes, vejam o resultado da vida deles e imitem a sua fé. Pouco mais adiante, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Isso aqui é a igreja. E às vezes quando eu leio, principalmente as cartas do Novo Testamento, eu tenho a sensação de que há um defeito, uma fenda no espaço-tempo. Porque essas palavras aqui foram escritas há 2000 anos. E parece que elas estão sendo escritas para a igreja que nós vivemos hoje. Sabe aquele negócio meio interestelar lá, que você não consegue entender o filme, que o cara vai, daí uma hora ele está 5.000 anos na frente, depois ele está atrás, depois ele volta, e você fala assim, eu não sei mais onde que ele está. A sensação que eu tenho é que nós vivemos talvez em realidades paralelas, que os irmãos lá, os hebreus, o escritor aos Hebreus está escrevendo hoje para eles.
do mesmo jeito que nós estamos vivendo a nossa realidade aqui. E ele está fazendo isso porque os dilemas daquela igreja provavelmente são os mesmos dilemas que nós experimentamos como igreja. E primeiro é preciso dizer, como eu disse para vocês, a igreja faz parte da minha rotina. Eu amo a igreja. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo ser igreja com vocês. Eu amo poder participar de uma comunidade, porque eu creio que essa comunidade, esse grupo de irmãos, meu irmão, é a forma como o Espírito Santo se revela ao mundo. Não é possível que você seja cristão e não seja da igreja. Não tem como. Não tem como. Você teria que trocar, falar para Jesus que ele tinha que mudar. Porque Jesus disse assim, ó, o mundo vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E para amar tem que estar junto, tem que estar perto, tem que fazer parte, tem que se importar. Mas eu queria deixar claro para vocês uma diferença, porque tem muita gente hoje dizendo que não precisa da igreja porque está no corpo de Cristo. E é a igreja no corpo de Cristo. E aí o cara fala assim, eu não preciso daquela igreja, daqueles irmãos lá, porque eu sou de Jesus. E todo mundo que está em Jesus é da igreja. E é verdade. Todo mundo que está em Jesus é da igreja. Se você for ver, a palavra igreja aparece várias vezes no Novo Testamento. Alguns dizem 114, outros dizem mais, mas tá, mais de 100, vai. E a palavra igreja aparece em vários sentidos na Bíblia. Um desses sentidos é desse sentido desses irmãos aí. A palavra igreja dizendo assim, olha meu irmão, eu sou do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus tem essa igreja. Quando Jesus olha para Pedro e diz assim, tu és Pedro, sobre essa palavra, essa revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Ele está dizendo dessa igreja, da igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem um monte de gente lá, que eu e você não sabemos nem quem está lá. Tem Paulo, tem Pedro, tem João, tem Samuel, tem Davi, tem Moisés, tem Enoque, tem o Elias, que eu falei aqui esses dias, está todo mundo lá nessa igreja. Só que essa não é a maior revelação da igreja na Bíblia Sagrada, isso aparece poucas vezes, a igreja com esse sentido, da igreja temporal, povo de toda raça, tribo, língua e nação, poucas vezes aparece. Sabe qual é a maior parte das vezes em que a igreja aparece na Bíblia? Ela está relatada assim, ó. Meu irmão, essa comunidade aqui, mais de 90 vezes uma comunidade como essa é chamada de igreja na Bíblia Sagrada. Até porque, vamos e convenhamos, né? O que Jesus disse que nós devemos fazer quando o irmão peca contra a gente? A gente deve ir ter com o irmão, certo? Aí se o irmão ouvir a gente, muito bem, porque a gente ganhou o irmão. Se o irmão não ouvir, o que Jesus diz para a gente? Leve mais um. Pois eu chamo o Marcos e vou lá, Marcos, o irmão ali, ó, tá assim, assim, assado. O irmão não quer saber de mim e nem saber do Marcos. E aí eu faço o seguinte, falo, irmãos, reúnam a igreja e levem o irmão à igreja. Você já parou para pensar, irmão, se você faz essa confusão toda aí do que é a igreja, você fala assim, eu sou da igreja de Jesus, né? Então você chama o rei Davi para resolver o problema do irmão que te deve 500 pila. Não é isso. A igreja que Jesus estava falando na maior parte das vezes é esse grupo de pessoas, eu e você. Eu e você. A igreja que o escritor aos Hebreus estava falando aqui, não é a igreja de todos os tempos, é aquela comunidadezinha que se reunia ali. É essa igreja que é a mais difícil de a gente viver. A igreja de Jesus é fácil, porque a igreja de Jesus de quem que é? É de Jesus. Na igreja de Jesus você é pastoreado por quem? Por Jesus. Aí é bom, porque Jesus, né? Jesus é bom. Ser pastoreado por Jesus é bom. Só que Jesus disse que você precisa viver na comunhão da igreja. E aí a coisa começa a complicar. E a pergunta que eu me fiz, pensando nessa mensagem, é por que eu preciso viver na comunhão da igreja? Por quê? Quais são as razões pelas quais eu preciso viver na comunhão da igreja? Saiba que a igreja faz parte da vida das pessoas e do povo de Deus desde sempre. A Bíblia é repleta de situações em que as pessoas são a igreja, ou vão à igreja, ou frequentam a igreja. Desde o Antigo Testamento, se você pegar na tua Bíblia o Salmo de 120 até o 134, são o que é reconhecido como os Salmos de Romaria. Eles cantavam indo para o templo em Jerusalém, onde eles iam pelo menos 3 vezes por ano. Eles iam e eles cantavam. É nesse trecho da Bíblia, nesse segmento da Bíblia que está escrito, por exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles cantavam isso.
E nós hoje precisamos nos alegrar, irmãos, em fazer parte da casa do Senhor, da igreja do Senhor. E eu tenho certeza de que essa é uma palavra absolutamente necessária, porque a gente está vivendo no tempo da religião individualizada, em que as pessoas olham e falam: eu não preciso da igreja, eu sou a igreja de Jesus, eu sou a igreja. E aí essa pessoa que diz isso, ela faz assim, ela começa a construir uma espiritualidade com base nos seus próprios conceitos. E aí ela, sendo a igreja de Jesus, ela não frequenta aqui, ela não conhece os irmãos, ela não está envolvida com nada, ela fica na casa dela consumindo vídeos de YouTube, os pregadores que ela gosta, os louvores que ela gosta, as realidades que fazem bem para ela. E parêntese, eu tenho problema, dificuldade, por exemplo, com pessoa que diz que o teu pastor é um pastor virtual. Eu conheço uma pessoa assim. Eu não falo porque, graças a Deus, não foi nenhum de vocês que me falou isso, porque o dia que vocês me falarem, vocês vão ouvir. Mas esse caso, eu já pedi desculpa antes, eu disse que precisaria ouvir com amor e com... Então, já fui me justificando antes, justamente por isso. Mas a pessoa diz assim: a fulana de tal é a minha pastora. E aí eu já imediatamente penso assim: qual é o número do WhatsApp dela? Manda um WhatsApp para ela, hein? Diz que o teu filho está doente, pede para ir lá com você no hospital. O teu marido saiu de casa, liga para ela, vem orar com você. Não dá. Não dá. Não tem pastor à distância. E eu estou aqui dando a minha cara a tapa. Porque e eu acredito que os meus irmãos também, fazem o que nós fazemos aqui, irmão, com temor no Senhor. A gente vive a realidade da igreja com temor no Senhor. E a gente deseja muito que você cresça na sua espiritualidade. Porque eu tenho certeza, meu irmão, e eu digo isso com muito temor, vai chegar um dia em que eu não vou ter que dar conta das pessoas da cidade de Curitiba, eu vou ter que dar conta da vida de cada um de vocês. De cada um de vocês. Pode ser que Deus me pergunte: e a vida do irmão lá? O que foi que você fez? E isso me causa temor. Mas também me causa apreensão, porque esse mesmo irmão, às vezes é o irmão que está lá, o fulano de tal, lá de São Paulo, é o meu pastor. Manda um WhatsApp para ele, irmão. E eu queria dizer para você o antídoto dessa falsa percepção da vida da igreja. Eu já preguei isso uma vez, não com essas palavras, não com esse sentido, mas sobre vida da igreja. Inclusive acabou virando a placa da nossa igreja. Se você olhar ali na frente, está escrito o quê? MAP e embaixo: Igreja Simples. A hashtag Igreja Simples veio da mensagem Geração Biotônico. E a mensagem Geração Biotônico dizia que nós vivemos uma geração que não vive a igreja, porque a igreja verdadeira está baseada em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que ia sendo salvo. Que bênção, irmão! Você quer essa igreja para você, não? Eu quero essa igreja para mim. Eu quero ser pastor dessa igreja. Me arruma uma vaga, onde é que eu mando meu currículo? Porque essa igreja aqui é uma igreja abençoada. E sabe por que você precisa, irmão? Sabe que sim, você precisa da igreja, sabe por quê? Porque é na igreja onde você tem acesso, né, na vida da comunidade. Quando eu falar igreja, entenda assim, a vida da comunidade, não é esse local físico aqui, necessariamente. É na vida da igreja que você tem acesso ao ensino dos apóstolos. É aqui. É aqui, porque tem uma coisa, a gente é salvo por Jesus pela fé, mas a gente desenvolve crenças depois da nossa fé. E fé é uma coisa totalmente diferente de crença, irmão.
Fé é simplesmente o ato de você ter confiança em Deus. E sabe qual é a parte boa? Que nós somos salvos pela fé. A parte melhor ainda é que a fé nos é dada. Você não tem fé por você mesmo. Sabe por que você crê em Jesus? Porque Jesus deixou você crer nele. Encheu seu coração de fé. Mas a partir do momento que você tem fé, você precisa começar a desenvolver crenças. E é aí que a vida em comunidade começa a ficar difícil. Porque a crença, se a fé é a confiança em Deus, a crença tem a ver com o que nós pensamos a respeito de Deus. E aquilo que nós pensamos a respeito de Deus influencia completamente a forma como nós vivemos. Nós vivemos com base naquilo que nós pensamos e acreditamos a respeito de Deus. E aí eu vou te fazer uma confissão. Coisa difícil para um pastor é pastorear a pessoa que tem crença errada. Difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente, irmão do céu, a gente está ensinando o ensino dos apóstolos, eu creio que sim, há anos. Há anos. E eu, às vezes, eu recebo muitos directs. Assim, meu Instagram tem bastante direct. E agora as pessoas mandam reels, né, para você, é só o que elas mandam. Então elas nem mandam a opinião delas, elas mandam o reels. E daí pelo reels você vai fazendo a tua base ali, você vai vendo. E tem uns irmãos que me mandam uns reels, e eu penso assim, eu falo, mas meu Deus do céu, tem alguma coisa que está errada. E o irmão manda um reels e fala assim, olha que benção essa palavra aqui. E aí você fala, ué, mas não é benção. Não é benção esse rios aqui, irmão. Não dá para falar, porque daí o irmão também desanima. Continue me mandando rios, tem um monte. Eu não estou falando de você, porque tem vários irmãos que mandam rios. Então, aí você olha o rios do irmão e você fala assim, mas não é possível. Não é possível. Não é possível, irmão, que você está domingo lá e a gente está ensinando um negócio e você me mandou esse rios e ainda com uma mãozinha. Ó, rios. E daí eu tenho vontade de mandar uma cruz. O irmão manda uma mãozinha, eu mando uma cruz. Para trás de mim com esse rios. E aí o irmão fala, eu gosto de ouvir o fulano de tal. Eu falo, mas misericórdia, não é possível um negócio desse. Sabe o que é isso? Crença errada. Crença errada. O apóstolo Paulo falava a respeito disso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 2, ele vai dizer sobre os conterrâneos dele, os israelitas. E ele diz o seguinte, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Zelo de Deus sem entendimento é igual a confusão. Zelo de Deus sem entendimento é igual a contenda. É tão doido, irmão, que as pessoas elas entram pela fé, mas elas têm dificuldade de desenvolver a crença certa, a forma certa de enxergar a Deus, e isso causa distúrbio na tua vida. Porque você acha que Deus tem que agir de um jeito que Ele nunca disse para você que agiria. Você acha que o pastor da igreja tem que agir de um jeito que ele nunca deveria ter agido. Os irmãos da igreja deveriam olhar para você de um jeito que não é assim que eles deveriam olhar. Você precisa crescer. Precisa crescer, precisa ser transformado pela palavra, precisa ter contato com o ensino dos apóstolos. E tem gente que entrou pela porta, mas nunca cresce. A pessoa não tem substância, é zelo sem entendimento. Isso é tão grave. Eu lembro de um episódio que aconteceu há muito tempo atrás, num culto como esse, de pessoas que são crentes há um montão de tempo. E o cara, erradamente, o irmão novo convertido que estava falando, ele disse assim, queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Noé. Sabe o que aconteceu? Vários irmãos, velhos de igreja, começaram... Mas nem tem o livro de Noé. Mas é que você não sabe, você não lê. Zelo da fé sem nenhum tipo de entendimento causa discórdia e confusão. Então, é na vida da igreja, irmão, que Deus vai tratar com você, vai ensinar você, vai trabalhar na tua vida. Outra coisa que eles tinham aqui é comunhão, porque a igreja, irmão, é a nossa família no sangue de Jesus. Você tem família lá na tua casa, no sangue, se fizer um teste de DNA, vai dar lá, esse aqui é parente do fulano, do beltrano, do ciclano. A igreja é a tua família no sangue de Jesus. É por isso que a gente aqui se chama de irmão e irmã. Inclusive a minha esposa disse para eu parar de falar meu irmão aqui. Ela fala, toda hora você fica falando meu irmão, meu irmão. É meu irmão, né? Vou falar, inclusive com sotaque carioca, meu irmão.
Você é o meu irmão, você é a minha irmã. E na nossa igreja, assim, no meio dos irmãos e irmãs, tem crente de tudo quanto é tipo, meu irmão. Tem crente bom, tem crente meia boca, tem joio, tem trigo, tem ovelha, tem lobo, tem tudo. Tem o irmão que não está indo muito bem, tem o irmão espiritual, bênção. Eu mesmo penso assim, falo, Jesus, tem uns irmãos aqui que veio para a nossa igreja que eu penso assim, obrigado, Jesus, que presente. Ontem ainda eu falava para Cis, que presente maravilhoso. Até os irmãos que você olha e fala assim, puxa vida, Jesus, vamos continuar trabalhando, caminhando, cantando, orando com o irmão. E é assim, a nossa vida é assim. Mas sabe o que acontece, irmão? E irmã, olha quantas vezes eu já falei só nesse trecho. A maior parte das pessoas que estão sentadas aqui nesse banco sendo igreja comigo e com você, são pessoas que tiveram a vida transformada de verdade por Jesus. São pessoas que têm uma vida bonita, que você olha para elas e fala assim, graças a Deus pela vida desse irmão e dessa irmã. Eu senti temor de Deus agora de manhã aqui, agora há poucos minutos. E eu pensei assim, falei, aqui tem alguma coisa. Sabe, aquela passagem assim, tira a sandália do seu pé, porque aqui não pode pisar. E ninguém falou assim, tipo, agora você está sentindo temor aí, não? Mas aquilo começou a crescer dentro de mim. Porque é no meio desse temor e dessa vida da igreja que os sinais e maravilhas, segundo o texto que nós lemos, eles vão começando a aparecer. Sinais e maravilhas. Ou se você quiser, chame de milagres. E eu amo isso, irmão. Eu amo. Se você sabe da nossa história, você vai lembrar, no ano de 2022, no final do ano, em dezembro, mais precisamente no dia 10, a gente viveu uma das experiências mais amedrontadoras da nossa vida familiar. A Helena, numa quinta-feira, estava bem, na sexta-feira ela começou a passar mal, fomos para o hospital, ela foi medicada. Da sexta para o sábado, a Helena passou muito mal, nós voltamos para o hospital, e na quinta-feira tinha estado tudo bem, é isso que é maluco. E no sábado nós estávamos naquele hospital, 6 horas da manhã, e havia uma médica correndo pelos corredores, dizendo, essa criança precisa de um leito da UTI, porque ela está entrando em estado de choque. E aí quando eu ouvi isso, quem entrou em estado de choque fui eu, né? Porque dificílimo. E a gente fica de mãos atadas. Eu lembro que eu orava e pedia para Deus, Deus, eu não tenho nada que eu possa fazer, só o Senhor quem pode. E a gente pedia oração, e as pessoas começaram a orar, e a médica desesperada, dizendo, essa menina precisa fazer uma transfusão de plasma. Aí saíram os resultados dela, o resultado dela dizia que ela estava com infecção generalizada. A infecção tinha se espalhado pelo corpo inteiro dela. E ela tremia. Aí eu falei, meu Deus, a menina vai morrer. E aquilo me causou um impacto, irmão, tão grande. Eu não fiquei desesperado, graças a Deus, mas eu fiquei muito impactado, muito. E eu me lembro de segurar a mão da Cici, nós orávamos e pedíamos a Deus pela vida da Helena. O fato é que a Helena ficou durante uma semana inteira no hospital, e tomando doses altíssimas de antibiótico, e eu, cada vez que dava um antibiótico para ela, eu agradecia a Deus por estar dando um antibiótico para ela, né, que eles vinham colocar, e ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, qual será o efeito disso? Porque um adulto tomava em média 1 grama de antibiótico por dia, ela tomava 4,5 para combater aquela infecção, e eu tinha medo. Mas eu me lembro que, durante todo aquele tempo, as pessoas mandavam mensagens para nós, e diziam assim, nós estamos orando pela Helena, a igreja. Sabe o que era mais bonito? As crianças falavam para os pais, vamos orar pela Helena. Oravam pela Helena. E a gente passou ali aquela semana toda no hospital, foi até aniversário da Cissa no meio da semana, cantamos parabéns com cupcake lá no hospital, que dificuldade, irmão. E eu me lembro que o médico falava, vamos ver essa infecção e tal, mas você não costuma passar tão rápido, é difícil.
E nós ali com esperança. Ia ter o evento do Natal aqui, né? Na semana seguinte. A cantata 2022. A Helena tinha ensaiado tudo e tal, né? E ela falava, eu não quero mais ficar nesse hospital. Eu não quero, quando ela começou a melhorar. E a gente crendo que Deus pode fazer. Mas o médico dizia que não era assim. O fato é que, para encurtar a história, que o tempo é curto, segundo o médico, no último dia que nós estivemos lá, ele falou assim, eu nunca vi uma criança recuperar tão rápido assim. E amanhã, se a Helena tiver XYZ, eu não me lembro exatamente quais eram os sinais, ela pode ir embora. Isso era na sexta. Aí no sábado de manhã, a Helena levantou naquela expectativa, é hoje que nós vamos embora? É hoje? Eu falei, temos que ver, tal, espera o sangue aí vir e tal. E o resultado veio, irmão, e ela estava bem, graças a Deus. E aí a gente saiu daquele hospital, e a Helena falou assim, puxa, eu queria ir lá na cantata. Eu falei, meu Deus do céu, a criança estava com infecção, agora vai levar lá, tem um monte de outras crianças. É outra infecção, quem sabe, tomou litros de antibiótico aqui. Mas assim, você falou, vamos lá na cantata. A gente foi para casa rapidinho, só trocou de roupa, porque já saiu bem perto do horário da cantata. E a gente entrou ali. Eu não esqueço a cena, irmão. A gente entrou ali, as crianças vieram correndo abraçar ela. Naquele dia, sabe o que eu vi? A minha filha está crescendo no ambiente da comunhão da igreja, do temor do Senhor. Os irmãozinhos oraram por mim. Teve uma criança que disse para ela, nós estava orando por você. Maravilhoso demais, não é? Essa é a igreja. Essa é a igreja que você fica falando, que o irmão não gosta. A criança não fala, irmão, não gosta do irmãozinho lá, não vou orar para o irmãozinho. Bobagem, irmão. Mas não era nada disso que eu tinha para falar do testemunho da Helena. Esse testemunho você já conhecia. O que você não conhecia é o que acontece no ambiente onde há o temor do Senhor. O tempo passou, depois desse dezembro de 2022, e a Helena seguia tomando antibiótico todo dia. Cada vez que eu dava um antibiótico para ela, eu falava, Deus do céu, isso aqui não fica certo, né? Ela toma antibiótico todo dia. Irmão, ela tomou antibiótico todo dia por quase 2 anos. 2 anos. E a gente ia com aquela maletinha refrigerada de antibiótico para lá e para cá. Fomos viajar e eu tinha que ficar parando o carro toda hora para pôr gelo no antibiótico. E uma luta tremenda. Mas eu sempre pensava, Deus do céu, essa menina aqui tomando esse antibiótico todo o tempo. E nós orávamos em casa, irmão. A gente ora lá em casa. Lá em casa a gente costuma orar, tranquilo. Todo mundo ora em casa. Só que em casa não tem o ambiente do temor do Senhor igual tem aqui quando está todo mundo reunido. E um dia, o irmão André Kepp, num culto aqui de louvor, ele, tomado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta, ele disse assim, irmão, daquele jeito dele, eu não consigo imitar aquele jeito dele, não consigo ser tão animado. Irmão, eu sinto Deus aqui. André Kepp. E ele estava sentindo mesmo, porque eu também estava sentindo. Ele estava sentindo e eu comecei a sentir. Até ele falar, eu não estava sentindo. Uma hora que ele começou a falar, eu estou sentindo também. E eu estava sentado aqui, ó, nessas 2 cadeiras aqui, eu e a Helena do meu lado. Eu não sei por que a Helena estava do meu lado. A Cissa, eu não sei onde ela estava, a Maria, eu não sei onde ela estava. Eu sei que estava eu e a Helena e o André Kepp aqui. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus. Você pode vir hoje aqui, Deus vai curar a tua vida. E eu comecei, meu irmão, eu criei naquilo. O temor do Senhor começou a invadir meu coração e eu comecei a crer. Eu comecei a crer. E eu estava sentado ali, eu falei, mas eu nem preciso ser curado agora, graças a Deus, não tenho nada aqui, só meu joelho, mas meu joelho não dá, só no céu. E eu comecei a crer, irmão, eu comecei a crer, e agora que eu vi, eu olhei para a Helena, e falei, Helena, vamos orar, você crê que Deus pode curar a tua vida hoje aqui? E ela, assustada, né, falou, o que é isso aqui? Porque o temor é isso aí, dá um susto, né? A gente falou, oh meu Deus do céu, o que é isso? Vamos, Helena, orar? Vamos, papai. E o André começou a orar aqui, eu me ajoelhei ali, a Helena ficou de pé do meu lado, eu coloquei a mão nas costas dela, aqui na altura do rim. Porque o rim dela, irmão, o xixi voltava tudo lá para cima, infeccionava aquilo, por isso que ela tinha que tomar antibiótico. E eu comecei a orar, e eu me lembro das minhas palavras na oração. Deus, o Senhor já curou tantas vezes, eu acredito nisso, a minha alma crê nisso, o meu espírito está cheio da tua presença.
A minha mão agora é a tua mão aqui nas costas da Helena, e eu creio que o Senhor vai curar ela, e um dia a gente vai contar. E o André aqui, liberando temor. Sinais e maravilhas acontecem no meio da igreja quando há temor. Sabe o que aconteceu, irmão? No mês passado, a gente fez um exame novo, né, Helena? E a gente foi para o consultório, a Helena tudo animada. E a médica viu aqueles exames todos e ela falou assim: não tem mais refluxo urinário aqui. Agora nós podemos suspender o antibiótico. Sobrou uma caixa lá em casa, está fechada. Hoje a Helena não toma antibiótico. E sabe o que aconteceu comigo? Na minha vida há muito mais temor. Toda vez que alguém falar aqui, irmão, eu sinto Deus aqui, eu começo a sentir também. Porque é aqui, irmão, na vida da igreja, onde o temor aumenta, a vida cresce, e a gente amadurece. Lá na tua casa, com os teus vídeos de YouTube, sabe o que tem? Mornidão espiritual, religião à la carte. Aqui tem um irmão que você fala, esse irmão aí, pois é, irmão, mas o temor do Senhor está aqui, na vida da igreja. Na vida da igreja. Outro ponto que eles faziam, eles cuidavam uns dos outros, irmãos. Cuidado. Lembra que eu li no começo? Considerem uns aos outros. Considere, irmão, o teu irmão do lado. Sabe o que é considerar? É não passar por ele como se ele não existisse. É não agir como se ele fosse um mero espectador aí, igual quando você vai num show, você não se preocupa com a pessoa que está do seu lado. Considere-se uns aos outros, exponha a sua vida um para o outro, peça ajuda, seja generoso, coloque-se à disposição. Eu tenho uma coisa para perguntar para você, meu irmão. O que Deus tem dado para você? Que tipo de recurso, talento Deus tem dado para você? Eu não falo de dinheiro só. Eu queria que você pensasse o que Deus tem feito na tua vida, se você tem tido inteligência, perspicácia, habilidade, recurso material. Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu tenho uma notícia para dar para você. Isso que Deus deu para você, Ele não deu para você. Ele deu por mão, através de você. Por isso que eu louvo a Deus aqui, quando a gente vai fazer qualquer coisa. E tem um irmão aqui da igreja que já me falou assim, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada, eu sei fazer esse trabalho manual aqui. Sabe o que eu penso? Graças a Deus, irmão, porque eu não sei fazer isso. Não sei cantar, talvez saiba pregar. Isso que você faz, eu não sei fazer. E que bom que é assim, irmão. Que bom que é assim. Cuide das pessoas, seja intencional, participe, se envolva. Sabe que eu vou lhe contar um testemunho rápido, porque meu tempo acabou. Esses dias eu pensava assim, Deus, eu preciso saber e tal. E as pessoas não vêm procurar a gente só. É difícil, porque você tá disponível, mas a pessoa não procura. E eu ali olhei e falei assim, opa, esse irmão aqui. Pá! E eu falei assim, essa semana eu quero ir almoçar com você. E o irmão, né? Tá bom. Aí nós fomos almoçar. Foi uma das melhores experiências que eu já tive nos últimos tempos. Porque enquanto a gente estava almoçando e eu ouvindo as histórias dele, irmão, é como se Deus estivesse ali do nosso lado. E nós conversamos longamente. Uma conversa profunda. E quando nós terminamos de conversar, eu nunca tinha visto isso, mas o irmão estava com lágrimas nos olhos. Ele não chora, esse irmão não chora. Nunca tinha visto. E no final ele me deu um abraço. Falou assim, obrigado, porque você é meu amigo. Deus quer que você seja amigo dos outros. Os irmãos que estão na tua volta, é para você ser amigo deles. Para você ser amigo. Por último, o que esses irmãos aqui faziam, eles louvavam a Deus. Louvavam a Deus. Eu não sei se você reconhece, eu reconheço a importância tremenda que há no louvor comunitário. O louvor comunitário é maravilhoso, irmão. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, e Ele habita mesmo.
Porque o louvor tem uma face invisível, que a gente não consegue ver, lógico, é invisível, né? A gente não consegue ver a face invisível de Deus, a face invisível do louvor na vida da comunidade. Quando eles estão aqui cantando, não é apenas som. Não é apenas som. O mundo espiritual se move de um jeito diferente do mundo natural. Quando Lucas vai relatar o nascimento de Jesus, ele disse que viu uma virgem na estribaria dando à luz. Quando esse mesmo acontecimento é relatado no livro do Apocalipse, há um dragão e uma serpente que lutavam. E a serpente queria esmagar o filho da mulher, da virgem. O mundo espiritual é potencializado, meu irmão. Então, quando você está louvando aqui, você pensa assim, é só música. Não é só música. No mundo espiritual, uma outra realidade. E os anjos dão testemunho, olha lá, cheio de angústia, cheio de preocupação, com a alma triste, louvando. O diabo é envergonhado cada vez que você se junta com seus irmãos aqui, sem motivo nenhum para louvar a Deus, e levanta as suas mãos em adoração. O diabo é envergonhado. Eu, por muitas vezes, muitas vezes, especialmente durante um período muito difícil da minha vida, eu me sentei nessas cadeiras, e não havia motivo de louvar a Deus, ou pelo menos eu não os via. Eu não tinha vontade, eu não tinha desejo, eu não tinha nada. E eu me sentava nessas cadeiras, e os irmãos aqui começavam a cantar. E aquela música me encontrava, sem motivos para louvar a Deus. Mas aquela música começava a ecoar dentro de mim. E eu me lembrei de um trecho da passagem, da palavra de Deus, em Atos capítulo 16, que diz que acontece assim mesmo. Quando há louvor comunitário, até aqueles que não cantam são impactados. A Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. E eu acho lindo demais isso aqui. Está grifado aqui no meu esboço. E os outros presos escutavam. Quem cantava era só Paulo e Silas. Os outros presos escutavam. Mas sabe o que aconteceu no final? Depois do terremoto, os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Então, quando um canta aqui, irmão, tem gente aprisionada aí. Mas a bênção do louvor comunitário é que quando nós estamos juntos aqui, a prisão de todo mundo é solta. A prisão de todo mundo é solta. Não é só de quem canta. Os outros presos não cantavam. Quem cantava era Paulo e Silas. Quem sabe você está sentado aí e fala assim, mas nem motivo para louvar a Deus eu tenho. A gente está cantando. Daqui a pouco se movimenta alguma coisa aqui, e a tua prisão é derrubada, em nome de Jesus. Eu quero fazer parte dessa igreja aqui. Quem sabe você olhou para isso aqui e falou assim, mas dessa igreja que você está falando, eu quero. Eu também quero. Sabe o que falta, irmão? Falta você. Essa igreja aqui vai existir o dia que você for esse crente dessa igreja. Essa igreja aqui vai existir o dia que você decidir fazer parte dela. A igreja está aí. E eu faço um apelo para você. Quem sabe você ouviu essa mensagem hoje e pensa assim, eu estou em falha com a igreja aí, viu? Estou em falha. Não estou participando como deveria. Peça perdão para Deus. Quem sabe você olha e fala assim, olha, eu tô cumprindo aí meus deveres da comunhão. Graças a Deus pela tua vida, irmão. Graças a Deus por você. Continue. Quem sabe você está com o compromisso da igreja meio abalado assim. E aí eu tenho um recado para você, especialmente para você que trabalha aqui na igreja. Toda a minha admiração, gratidão, louvor a Deus pela tua vida que trabalha aqui. Mas eu tenho visto que tem gente que vem aqui quando está na escala. Inclusive, quando essa palavra surgiu no meu coração, o título dela era Crente por Escala.
Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Isso não é bom para você. Inclusive, com todo amor, carinho e temor, se for para ser assim, saia da escala. Se você não tem a capacidade de vir sentar aqui e louvar a Deus com seus irmãos, viver na comunhão da igreja, saia da escala. E eu digo isso com medo, viu? Porque a gente precisa, a escala já é curta, mas saia da escala. Saia. Não é bom para você, irmão. Tá na escala com o coração tudo errado assim. Então peça a Deus para renovar o seu amor, o seu compromisso pela comunhão da igreja. Terceira sugestão e última, não, penúltima. Livre-se, meu irmão e minha irmã, das suas predisposições. Submeta-se à autoridade espiritual que está sobre você, pois ela zela pela sua alma. Deixe o trabalho dela mais leve, porque se ela fizer isso com pesar, não vai ser bom para você. Avalie aí a sua vida. Será que o teu pastor, a tua pastora estão fazendo a coisa assim, tipo, meu Deus do céu, que ovelha miserável. Não é bom para você, irmão. Não é bom para você. Ah, mas o pastor não vem atrás de mim. É que você foge toda hora. O pastor tem várias ovelhas. Toda hora ele tem que deixar as 99 para ir atrás de você. Poxa, irmão. O pastor já vai, meu Deus do céu, lá vai ela de novo. Seja uma ovelhinha boa, gente boa, querida. Quando o pastor que está aqui organizando o negócio fala, irmão, irmã, vem aqui, ó, vamos estar junto, ensino dos apóstolos, não torça o nariz, submeta-se. Porque do mesmo jeito que eu tenho certeza que um dia terei que dar conta da vida de cada um de vocês, tenho certeza que tem gente que vai ouvir de Deus, mas você dificultou o trabalho, hein? Meu Jesus amado. E aí Deus também, né? Quero crer que Deus vai tratar com você. Então que Deus trate com você hoje. Fala assim, Deus trata com a minha vida. Trata com a minha vida. Ame a sua igreja, irmão. Respeite a sua igreja. Sirva a sua igreja. Honre a sua igreja. Honre a sua igreja. Deus colocou você aqui, eu creio que por um motivo. Se você não está feliz com o teu pastor, com a tua pastora, com o ensino dos apóstolos aqui, nos chame, irmão. Fala, eu quero outro pastor. Amém, nós vamos abençoar você. Agora, entrando aqui, honre a sua igreja. Honre. Todas as vezes que a gente se reúne para beber o cálice e comer do corpo de Cristo, a Bíblia diz que a gente está anunciando a morte dele até que ele venha. A igreja, a comunhão da igreja, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nos torna guardiãos da memória da cruz de Cristo. Jesus quis que fosse assim. Quem vai guardar a memória da cruz? A igreja. A igreja universal de Moisés? Não. Cada igrejinha, cada comunidade vão se reunir, vão partir o pão, vão dar graças e vão dizer, eu lembro da cruz. Nós somos guardiões da cruz de Cristo, da memória da cruz de Cristo. Não se aparte da igreja, não se aparte. Hoje tem uma mesa servida aqui, e foi essa mesa que nos fez igreja. Foi aqui que começou, quando ele partiu o pão entre aqueles primeiros irmãos e disse assim, esse aqui é meu corpo, é partido por vocês. Foi aqui que começou a nossa família. E eu queria convidar você a ficar de pé. O Del vai vir aqui, primeiro, depois o Marcos. E eu faço um apelo, irmão, para você. Isso aqui é um apelo, tá? Ame a sua igreja. Sabe aquele programa do Discovery? Ame-a ou deixa? Então, somos nós. Ame a sua igreja, honre a sua igreja. Viva na sua igreja, faça parte da igreja, você precisa da igreja, irmão. Com um aperto carinhoso no seu ombro hoje, eu coloco a mão aí e digo para você, você precisa da igreja, você precisa da igreja. Amém.